Boa noite, telespectador. Dando continuidade a essa temática ainda sobre a questão sindical, do imposto sindical. E a bancada continua com os mesmos comentaristas. E aqui no giro de perguntas, vamos iniciar com o professor Jailson novamente. E ele vai fundamentar algumas questões relacionadas ao sindicalismo de uma forma mais estreita, mais inicial. No campo relacionado ao cenário municipal. A nível municipal, professor Jailson, como é que funcionam as questões da contribuição sindical, como é que os contribuintes eles são beneficiados, se existe um tipo de benefício e liquidez da parte desses servidores, qual é a maneira que acontece em nível municipal? Mais uma vez, desejo a todos que se sintam felizes em estar participando. Não deixe de curtir, compartilhar, participar, descrever lá para a gente responder para vocês se tiver alguma dúvida. Está aqui conosco o professor José Melado, professor Anilson, Edinaldo e Eduardo. Edinaldo, a questão, como a gente já tratou, que legalmente, né, o sindicato ele é reconhecido e os impostos, né, que eram legalmente por lei, os impostos sindicais, que no ano de 2017 ele foi extinto e que recentemente, né, mudou a façanha de imposto sindical para assistência, né, sindicalista, concernente ao sindicato. Infelizmente, no nosso Brasil, nós temos o regimento da CLT, temos os regimentos dos setores públicos, e cada um setor público tem o seu estatuto. Infelizmente, no Brasil, ainda há cidades que não têm o seu estatuto que regimenta os seus servidores. E, com isso, os servidores eles perdem também, porque não tem uma lei, não tem uma norma para que o gestor siga, né, ali o aumento anual do seu salário. O interessante é o seguinte, que não havendo esses estatutos na parte pública, né, o gestor ele tem uma brecha para segurar o aumento dos servidores municipais. E isso é o que a gente entende, que o sindicato ele deixa de agir de uma forma eficiente, por lei. Eles passam a prerrogativa de partido político, o braço sindical político de determinados partidos políticos no nosso país. E com essa jogada existente no país, quem sofre realmente é os servidores, porque o gestor que deveria dar aumento a determinada classe, tipo a classe da educação, a classe da segurança... Mas nesse caso você está especificando a questão municipal, né? Isso, a questão municipal. E os servidores deveriam receber o seu aumento normalmente, sem precisar de sindicato nem nada. E aí o executivo não cumpre com isso aí. Aí os filiados eles recorrem às ações sindicais, os sindicatos pegam essa brecha e começa aquela jogada de acordo com o executivo. E esse acordo, muitas das vezes, é um acordo frajuta, que aí é aquela combinação entre eles, acordos, e que às vezes até o próprio servidor não recebe o aumento que deveria, por causa de alguns acordos, de alguns benefícios que alguns presidentes de alguns sindicatos, ele vai ter, usufruir daquele acordo para tirar benefício para si. Ou seja, ele também acaba lesando o servidor público, devido também, às vezes, à falta de existência de uma norma estatutária, e havendo até o próprio estatuto, alguns servidores desconhecem o próprio estatuto que regem as suas atividades. E com isso, o que é que nós encontramos aí? Nós encontramos que o sindicato ele entra nesses acordos, os servidores às vezes passam a ser lesados, alguns passam a ser beneficiados, e até mesmo, infelizmente, os sindicatos, os representantes, eles se sobressaem de acordo de que forma? Sai tirando mais proveito, ocupando alguns cargos públicos. Isso aí totalmente desvincula a função. E isso é o que a gente tem nos encontrado no nosso país e que tem realmente causado uma imoralidade terrível. E com isso, nós encontramos o seguinte: como os repasses já vêm para eles receberem, e que os gestores não repassam,
aquelas greves, né? Aquelas greves que lesam o andamento do setor econômico do município, do setor privado também, às vezes, por falta de andamento de renda correta. E, infelizmente, cabe também sintetizar uma coisa aqui. Cada estatuto do servidor público, alguns estatutos eles dão um desconto de 1% ao mês no contra-cheque. Isso aí é descontado, né? Dependendo de alguns estatutos que regem alguns servidores, pode ter até mais, mas é 1% que repassa diretamente descontado no contra-cheque para o setor sindicato. E isso aí é aquela questão que a gente vê aí, da obrigatoriedade foi implantada agora, e você tem o direito de contrapor, de não querer participar, e até que ponto eles vão recorrer. E isso também pode sofrer um impacto no município, e também não. Ou seja, o impacto que pode ocorrer no município é que, ao invés dos servidores terem seu aumento normal, ele pode também ser lesado, não ter um aumento, e aí há aquelas greves que não resultam em nada. Há apenas no benefício dos sindicatos. Certo? Ou seja, o sindicato só tira proveito para crescer a partidarismo, e aí o servidor ele continua sofrendo. Certo? Professor Anilson, o senhor já morou em outro estado, e a gente, já que estamos falando da questão sindical, o sindicato, apesar de ter um parâmetro de atuação nacional, sobretudo em questão regional, o senhor acha que existe, já que o senhor teve uma experiência de viver em outro estado, residir em outro estado do país, como o senhor fazia uma leitura no estado respectivo que o senhor passou em relação às questões da atuação sindical? Se existe alguma eficiência, uma proatividade, ou se eles atuam de uma forma também negociável politicamente, dados as tendências ideológicas também, ou se existe uma atuação imparcial da parte do sindicato? Bom, a parte ideológica, política, sempre vai ter, né? Voltada para o socialismo, para o esquerdismo. Agora, dentro da minha classe, que é professor, eu era filiado ao Sintego, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação de Goiás, e também ao Municipal, que era o Sindibelo. E realmente existia a luta no Sintego. No Sintego existia a luta, existia benefícios para a classe, né, da educação, como, por exemplo, você que era filiado, você tinha descontos em lojas, em várias repartições, médicos e farmácias, e por aí vai. Tinha vários benefícios. Você era descontado, mas tinha os seus benefícios. E a luta realmente era firme. E várias conquistas vieram através do Sintego. E também depois foi criado o Sindibelo, o Sindicato Municipal, que também trouxe várias lutas, né? E foram ganhas. Várias lutas ganharam e tal. Não sei hoje como está. Isso até eu saí de lá em 2008, 2009 eu saí de lá. Não sei agora como é que está, mas diferentemente do Sinteal, que você é filiado ao Sinteal e não tem benefício nenhum. Qual benefício que você tem? O balneário ali em Riacho Doce, me parece, o Axuma, mas são para poucos, né? São para poucos. Eu creio que só para a elite dos professores, e essas convenções com secretarias municipais e estaduais de educação que não resulta em nada. Assim, a gente não tem benefício nenhum aqui, e lá a gente já via benefício, inclusive criaram-se até o cartão onde a gente poderia fazer as compras como um cartão de crédito, e o valor daquilo vinha descontado no nosso contra-cheque, já vinha descontado no salário. Mas, como tudo que parece bom tem o seu ramo ruim, quem estava administrando o financeiro do Sintego não estava repassando
ou esquecia de repassar para os fornecedores, né, que se comprava, onde a gente comprava, e acabaram com isso. Aí depois descobriram aí, né, que infelizmente o administrativo financeiro do Sintego, ele estava assim esquecendo de repassar e assim, não, acho que isso aqui é meu, eu vou ficar com ele. Então assim, eu me recuso até, meus pequenos restinhos de neurônios me recusa até a gravar, memorizar como é o nome agora que vem novo, o imposto sindical. Assistência sindical. Isso é uma piada, e uma piada de mau gosto, porque vai ser descontado você obrigatoriamente. Cadê o Estado democrático de direito? Cadê a democracia? Vai ser obrigatório. E se você não quiser, você vai pagar uma multa. Também o imposto sindical, que era descontado todo ano, um dia de trabalho é de graça. Você vai dar aquele dia de trabalho para o sindicato. Para quê? Com qual finalidade? O Temer fez isso, tirou, deixou lá. Quem quisesse poderia pedir um boleto no sindicato e pagar avulso, né? Não descontar compulsoriamente. Então, a gente vê, eu faço uma analogia entre os dois estados, que hoje a gente vê que troca 6 por meia dúzia. E assim, infelizmente, como o Jair falou, o sindicato virou um braço de partido político, que não deveria ser. Deveria sim defender os trabalhadores, mas como defende? Como defender? Vai lá, existe tal, exige. Agora mesmo no município está existindo uma quebra de braço entre o Sinteal e a Secretaria de Educação, que o piso salarial veio 15% e a Secretaria da Educação só quer repassar 5%. Então ainda há essa quebra de braço, que já era para ter sido decidido em maio. E como você falou perfeitamente, já vem esses recursos para reajustar os salários, o piso. Agora mesmo foi implantado o piso da enfermagem. E nós, professores, ainda estamos a ver navios. Então, aí não deveria ser o sindicato, mas sim, essas cobranças deveriam vir, embora já tenha muitas atividades, muitos processos, mas deveria sim ser o Ministério Público, a Defensoria Pública. Não, está errado, então tem que ir. Mas, infelizmente, nós temos que ficar presos e agora, mais ainda, encarcerados, presos, acorrentados nas mãos dos sindicatos. E com esse imposto sindical que vai ser tirado à força, quer dizer, como foi falado, pode ser 150, 130, dependendo do salário, mas quanto mais ganhar, você vai ser descontado. Aí, que falou no outro bloco, já é descontado. Quem paga um pouco a mais, recebe um pouco a mais, imposto de renda. É descontado 14%, nível município, 14% da autarquia, da Previdência Municipal, 14%. Aí já vem esse desconto, você vai ser obrigado a pagar. E aí, quanto é que você vai receber no mês? Tanto desconto. Pensa na bomba, né? Dá com uma mão e toma com as duas, não com a outra, viu? Dá com uma mão e toma com as duas. Ainda tem mês, né? Rapidinho, tem mês que aí vai ser, como você falou, o nacional. Aí vem o fundo, né? O fundo. Sim. Tem esse que nós estamos comentando, ainda tem o nacional. Aí, nesse mês aí, o servidor vai estar... Professor Josivan, contra-argumentando essa malvadez sindical, qual o benefício líquido que haverá para a classe trabalhadora pagante de imposto em relação a esse aumento de imposto sindical?
Porque se a classe que nos representa, ela nos impõe mais imposto, então qual tipo de vantagem, benefício poderá surgir a partir desse aumento? Mais uma vez, né, uma boa noite para nossos telespectadores. Continue se inscrevendo, dê uma curtida aí, um joinha, viu? Para que a gente possa cada dia mais ser motivado a trazer diversos assuntos aqui para vocês. Quando você chegar do serviço, que estiver um pouco cansado, você vai lá no seu celular e desenvolver o que é que tem hoje na TV Litoral, né? Camaragibe, em Passo do Camaragibe. Até almoçando. Edinaldo, como sempre vocês me apresentaram aqui, como professor, eu sou formado, eu sou licenciado em matemática, pós-graduação também, só que eu não exerço a função de professor. É um salário miserável, o professor ganha. Não atraente, nada de atraente? Não. Aí, às vezes, eu já tenho gravado aqui alguns vídeos e dito que eu sou autônomo. Então, eu vou dizer hoje para você em que eu trabalho. Eu trabalho na construção civil, certo? Graças a Deus, eu ganho muito mais do que certos professores. Não desmerecendo. O professor deveria ganhar mais do que um advogado, porque todas as outras classes são formadas por professores. Então, eu trabalho na construção civil. Então, esse imposto, esse sindicato não me representa. Eu sou autônomo, não trabalho em empresa nenhuma, eu sou autônomo, eu trabalho por conta própria, eu sou mestre de obra, trabalho em construção. Pego obras e boto uma equipe e a gente trabalha ali e recebemos nosso dinheiro na fonte. Só que é o seguinte, esses caras têm anunciado, esses caras que eu estou falando aqui, isso é justamente esse que eu não estou querendo evitar já de falar o nome, que depois ele quer saber até onde eu moro. Essas pessoas que estão induzindo a essa cobrança, que vai ser obrigatória, eles também têm falado que vai cobrar aos autônomos. Aí eu fiquei me perguntando de como é que ele vai conseguir me cobrar o imposto se ele não tem acesso ao meu dinheiro. Aí é o seguinte, aí é quando você vai mais além e descobre que agora em 2024 existe um projeto para final de 2023 agora, que já está no meio de praticamente em outubro, e do final desse mês agora até o ano de 2024, acabar com a moeda em espécie. O dinheiro em espécie. Ou seja, eu recebo na fonte, o cara vai lá, o patrão leva aquele dinheiro, eu pego aquele dinheiro, pago o funcionário, tudo ali na fonte. Então ele não tem como cobrar esse imposto de mim. Então, qual é o projeto? Fazer uma moeda digital. Para compreender exatamente esse escape de autônomo. Tá entendendo como é que é? Tá vendo que é uma farsa, é uma armadilha? É uma arapuca. Ninguém vai escapar. Então, eu autônomo, agora como é que ele vai cobrar o imposto? Aí vai acabar o dinheiro em espécie e vai implementar agora o Drex, que eles estão falando direto. Vai substituir até o Pix, o Drex. Drex é um dinheiro digital. Aí agora eu tenho que ter uma conta para que o meu patrão possa pagar esse dinheiro. E lá, quando eu for olhar na minha conta, vai estar lá taxa, uma taxa sindical, assistência, né? Uma assistência sindicalista. Aí quando eu olho, lá desconto. De acordo com o que eu ganhar, por exemplo, R$3.000, aí tem lá o quê? Um desconto de 12%, então de R$48. Então, desta forma, é a única forma que na verdade, já está bem elaborado, ele não faz nada por acaso, existe uma programação, existe um projeto para aquilo ali. Então, é a única forma que ele vai conseguir, conseguir cobrar esse imposto de mim. Não só de mim, mas de todos os autônomos que trabalham. Então, você que mora em Passo Camaragibe, até nos interiores, Alagoas, estado de Alagoas, que é autônomo, não se preocupe não, viu? Se preocupe não, ou é melhor você se preocupar. Como se preocupar? Quando você for votar. Procurar as pessoas que defendem esse tipo de coisa e evitar de votar nele. Votar em alguém que vá contra esse tipo de coisa. Porque você olha, parece que os eleitores, a população brasileira, parece que ele tem um problema cognitivo. Acontece essas coisas, ele vê, ele escuta, ele percebe, ele sofre aquilo ali. Quando é com 4 anos depois, a pessoa aparece novamente, trazendo proposta para ele, e ele acredita naquilo ali e vota naquela pessoa. E depois está sofrendo e não sabe quem é o culpado. O culpado é você mesmo, que não está sabendo escolher, que está escolhendo maus representantes para representar a sua vida aí diante das instituições. Professor Eduardo, em questão do sindicalismo e a questão da ascensão da esquerda no Brasil novamente, o Brasil tem um histórico, né, de fortalecer o sindicato também com os ajustes e as ligações intercambiáveis e cambiáveis culturalmente entre o setor sindical e o setor político ideológico. A esquerda ela fomenta isso com mais aptidão. Ela tem, na verdade, um apetite crescente, sobretudo em relação a ser mais predadora. Com esse estilo de ser mais predadora e depredar o poder de compra do consumidor,
e do trabalhador ou da classe trabalhadora em si mesmo, já que especificamente estamos tratando desse assunto, você vê que a ascensão da esquerda, PT, ela está sendo mais danosa e prejudicial ao país? Olá, querido amigo Edinaldo, professor Edinaldo. E sim, a resposta é sim, e é óbvio isso. Dentro da proposta mesmo do que é o PT, e uma vez todas essas ideias enraizadas nos sindicatos, então eles passam a ter um só propósito. Então, assim, primeiro, não me surpreende nada, muitos dos líderes sindicatos, vamos dizer assim, os líderes nacionais e regionais dos sindicatos, se filiarem ao PT, PSOL, e se lançarem a candidaturas, não me surpreende nada. Eu tive uma participação na educação. Dentro dessa participação na educação, por conviver muito com o meu diretor da minha escola e alguns coordenadores ali da Secretaria de Educação, na época, eu comecei a conviver também com alguns nomes do Sinteal. E dentro da roda de conversas que se tinha, eu ainda consegui ter duas conversas ou ficar 2 momentos com eles, porque eu fiquei calado e, pasmem, eles só falavam sobre Lula e esquerda. Isso em 2018, por aí. 2018, 2019, algo assim. Eles só falavam sobre Lula e só falavam sobre a esquerda. Como a esquerda era cultural, superior e tal. E sobre o empresário malvado. Eu ainda consegui permanecer em 2 conversas. Depois disso, as minhas brigas ideológicas com o diretor e com coordenadores foram tão fortes, e com alguns professores, que nem eles me chamaram mais para esse meio, vamos dizer assim, dos ícones do sindicato, nem eu fiz questão, e graças a Deus eu não estou mais perto desses professores e colegas de trabalho petistas. E assim, todas essas moléstias que vemos dos sindicatos, e toda essa aproximação dela com a esquerda, e essa antiga absorção que a esquerda teve com o sindicato, só teve um sucesso maior, porque os sindicatos, eles eram eles passaram a ser um braço do Estado também. Então, por continuação do Estado, e todo o Estado brasileiro e as instituições do Estado brasileiro estavam todas infectadas com a esquerda, e aos poucos, dentro do regime militar, estava se infectando, foi só caso de tempo até todo o sindicato nacional cair para o comunismo. E olhem e observem, por experiência própria, eu não vou nem falar de outros sindicatos, por experiência própria do Sinteal daqui de Alagoas, todos eles não pensam em benefício do trabalhador e não pensam em benefício dos professores. Eles não pensam. Eles só pensam em 2 coisas, basicamente. Primeiro, no dinheiro que é jorrado para a educação, e segundo, na fomentação do comunismo. E isso não é nem algo de crítica que eu estou falando, não. Isso foi a realidade que eu vivi. Foi algo que eu estava presente, foi algo que eu vivenciei isso aí. Então, por experiência própria, por propriedade de vida, eu posso dizer, não me assusta, porque eu já fiquei assustado de muitos anos atrás. O interessante é que esses que estão cabe salientar e sintetizar que esses que estão presidindo esses sindicatos são servidores públicos e são servidores privados. Interessante. Eles são também colaboradores, né, com a linguagem mais utilizada também, mas quando estão lá, eles não buscam trabalhar em prol de si e dos colegas. Chega lá, vai em si em prol de uma ideologia, fomentar a ideologia a nível nacional, onde a própria classe que ele está é atingida. Interessante isso, como esse pensamento ideológico de esquerdista,
camarada, ele mesmo se coloca no lamaçal, na forca e não percebe que está morrendo. A princípio de conversa, o gênese do socialismo ele começou, na verdade, do socialismo sindicalista, porque o sindicalismo ele é revolucionário. Então, o primeiro pé posto do sindicato foi em ato revolucionário. Não obstante, professor Jailson, o que o senhor diria em relação ao sindicato, quando ele se interessa diretamente para as questões voltadas a aspecto especificamente ideológico e partidário? Por quê? Porque parece que o socialismo e o sindicalismo, que ele se funde, e essa fusão é uma fusão de integração do Estado, porque a frase célebre que maximiza o Estado é a frase do Benito Mussolini. E a gente sabe que a raiz do sindicalismo brasileiro, ou em qualquer parte do ocidental, ele tem como base fundamental a princípio, que é o gênese fundamentado pelo nazifascismo. E na nossa Carta Constitucional, ela absorveu legalmente todo esse tipo de informativo para normatizar as questões da organização sindical. Partindo da premissa desse aspecto, o que você tem a dizer em relação a esse ajuste sindical? E o que você também pode nos dizer em relação ao fim desse assalto sindical? Será que existe algum meio para diminuir o tamanho da proporção da atuação sindical? Porque, por exemplo, a gente percebe que a amplidão dele ou o crescimento dele, seja para a direita ou para a esquerda, ele é totalmente tendencioso à questão de quem está no poder político. Na época do Michel Temer, houve sim uma extinção compulsória. Na época do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem se emergido novamente ao crescimento da atuação sindical. Ou seja, passando de extinção para retorno compulsório e obrigatório. Nessa perspectiva, como é que você pode apresentar uma argumentação que ela tem uma consistência em relação ao prejuízo e a depredação novamente ao trabalhador, à classe trabalhadora e ao trabalhador comum, que ao mesmo tempo vai ser danificado no seu poder de compra e no seu poder financeiro, no seu poder real financeiro? É o que a gente está discutindo. Vou dar só salientar, reforçar um pouco. Como nós falamos, ele tem base em lei, mas infelizmente ele de ser uma parte anexo a partidário, ele tomou partidarismo. Interessante que nós, quando passamos a estudar a história brasileira, nós encontramos que a esquerda está há tempos no Brasil. Então ela foi se fundamentando, regimentando todos os setores sindicais, ou seja, em cada associação, cada sindicato, instituição, ou cada ramo empresarial novo. Isso, ou público também, há um presidente lá que passaram décadas e para sair, parece que a raiz dele ficou lá e não apodrece, não. Ou seja, ficam ali, troca de um para o outro e fica sempre na mão de duas ou uma pessoa, uma ou outra. Então, isso por quê? Porque aquilo ali vai manter o fundamento ideológico, político, partidário, ou seja, o braço da esquerda, como nós percebemos que o Temer, que era do MDB, ele é de esquerda, mas não é de extrema esquerda, né? O centro-esquerda é uma bagunça da MDB, mas, ou seja, ele era um pouco meio conservador. Digamos, mais maleável em relação à classe trabalhadora, que era danificada pela atuação agressiva do sindicato. Né? Do sindicato, do PT. E o interessante que quando o PT surgiu, em 2013 ele sobe ao poder. E sobe ao poder. Até 2016, com a queda, nós vemos que o país ele só teve uma declinação. E com isso, nós percebemos o seguinte, que a ação do sindicato. Do setor público ou do setor privado, ambos os setores são comprometidos com a base dessa atuação de depredação, de forçação compulsória. Agradecemos aos telespectadores por ter nos acompanhado e assistido esse bloco em relação a questões que implicam a sua vida, o seu bolso e o seu trabalho. Nós somos, infelizmente, mal representados e somos representados politicamente. Então, essa representação política, sobretudo, ela é comprometedora para a nossa parte representativa, que tem, na verdade, somente como objetivo primeiro, interesses que são interesses maiores políticos, que monopoliza, que dá exclusividade
e ganha privilégio como setor sindical do setor político. Então, essa simbiose ou esse jogo de interesse ou essa inter-relação de interesses mesquinhos e pequenos, com uma representação totalmente negativa e uma representação cada vez mais ineficiente ao trabalhador, sempre a classe trabalhadora ela é prejudicada e danificada. Então, essa repetitividade da história brasileira sindical, cada vez mais, só tem a piorar. E assim, um dos prejuízos maiores do trabalhador com relação ao sindicato, eu diria que é o seguinte: o trabalhador já ganha pouco. O trabalhador ganha pouquíssimo, ele ganha migalhas. De modo que é chamado de mínimo, né? Exatamente. Aí ele ganha o mínimo. Esse mínimo, como já foi até falado aqui, são taxas e taxas e taxas em cima desse mínimo. Vai essas taxas em cima desse mínimo, depois dessas taxas em cima desse mínimo, percebam, o mínimo não aumenta, tá lá o mínimo. Além dessas taxas em cima dele, nós temos o valor da inflação sobre esse salário absolutamente todos os meses, porque a inflação atua em todos os meses. Então, o que acontece? O poder real de compra do trabalhador, vamos dizer que ele já é mínimo. É encolhido. Sim. Você taxa esse mínimo dele, então diminui. E todos os meses há um índice de inflação. Então, há um mínimo de inflação ainda movimentando aquele mínimo do salário do trabalhador. Ou seja, se ele era uma fatia, ele diminui com taxação e mais todo mês a inflação corrigindo ou retirando um pouco do poder de compra desse trabalhador, eles sempre são prejudicados. Então, uma das coisas que deveria fazer para aliviar o bolso do trabalhador é aquela regra de laissez-faire, que é você ver algum, vamos dizer assim, e ter algum estudo para você ver qual o imposto retirar. Com a linha de taxa retirando isso, você dá um pouco mais de alívio para o trabalhador. Ele pode, com o seu mínimo salário, respirar um pouco, mas só a base de retirada de taxação. Mas assim, é aquele negócio, você for falar de retirada de taxas, de impostos para um comunista, você pegar alguma briga. Nós conseguimos localizar 2 culpados específicos. Primeiro é o governo e segundo são os sindicatos. Ambos estão atuando contra você, trabalhador, contra você, cidadão, e contra você, consumidor. Neste momento, encerrando o bloco, nós vamos dar as considerações finais e começamos com o professor Anilson. Como já foi falado, né? Você é o único prejudicado. Então, nós temos ainda a força da escolha. Embora não acreditando, eu também não acredito nas urnas, mas lembre-se, você é o único prejudicado. E também, vá lá no nosso canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe com os amigos. Professor Van. Justamente, pessoal, vou contar uma pequena história aqui. Vamos fazer uma comparação. O Brasil é um trem carregado de pólvora e todos nós estamos a bordo. E na cabine, lá na frente, pilotando esse trem, tem um barbudo que acende um cigarro a cada minuto usando um isqueiro. Imagina o que é que vai acontecer com esse trem se os passageiros não tomarem uma atitude de tirar o barbudo lá da frente. Pense nisso. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Professor Jailson. Mais uma vez, acesse o YouTube, TV Camaragibe, Litoral Camaragibe, participe, acompanhe todos os conteúdos, é importante para você, convide a outros a participarem, e aí você estará fortalecendo a sociedade com um conhecimento amplo de assuntos importantes e indispensáveis para a sua vida e para a vida do seu vizinho. Eduardo. Certo. Dizer a todos que obrigado por ter nos assistido, obrigado por estar até aqui, e quero mandar um beijo e um abraço especial para o meu filho mais velho, o Benjamin,